Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Prestaram atenção que os irmãos pediram nessa música? Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E esse louvor é inspirado aí no Salmo de Davi, no Salmo 51, quando ele pede: não retire de mim o teu espírito. Nós falamos um pouco sobre isso na quarta-feira do nosso estudo, né? Com inspiração. Quando acabou o estudo, os bastidores. Quando acabou o estudo, Maurício falou: a gente vai cantar essa música por causa de Davi. Ora! E aquilo que nós vamos falar hoje na mensagem tem um pouco a ver com esse movimento. Deus falando, que maravilha! Salmo 51 que inspirou Davi: não retire de mim o teu espírito. O que Davi quis dizer com isso? O Espírito de Deus ele era utilizado para o serviço do Antigo Testamento, para capacitação de serviço. Não retire de mim o teu espírito. É Davi dizendo: Senhor, eu quero continuar te servindo, eu quero continuar te servindo. E nós cantamos isso: não retire de nós o serviço. Senhor, eu quero te servir, eu quero ter um coração segundo o coração de Deus. E ter um coração segundo o coração de Deus implica necessariamente em arrependimento. Precisamos estar sempre dispostos a nos arrepender diante do erro, diante de uma falha. Então aquilo que cantamos é profundo, meus irmãos, profundo. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor, Senhor. Traga os nossos irmãos em paz, debaixo da Tua provisão, debaixo do Teu cuidado, Senhor. Sonde os nossos corações, Senhor, e corrija, Senhor, os nossos caminhos, Senhor, para que possamos ter um coração segundo o Seu, Senhor, segundo o coração de Deus, para que possamos ter um coração aberto, Senhor, para o arrependimento, para o perdão, Senhor. Ser conosco, Senhor, e nos use para a Tua obra, para o Teu serviço. Receba o nosso culto, o nosso louvor, Senhor, pelo santo nome de Jesus, que eu faço essa oração, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Convido os irmãos a uma leitura bíblica que está baseada em Salmos 24, dos versos 1 a 6. Os irmãos estejam atentos aí às divisões. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Adolescentes e jovens. Não ouvimos não. Cadê adolescentes e jovens? Os líderes podem ajudar também. Adolescentes e jovens. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Agora sim. Diáconos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A geração daqueles que buscam a tua face só é possível, irmão, porque nós fomos justificados, fomos lavados pelo sangue precioso de Jesus. Então eu te convido nesse momento a se colocar de pé para que nós possamos cantar louvores ao Senhor. Bom dia, Sandra. Ô, Roberto. Fala, seu Jorge. Amém. Vamos ficar de pé, crianças? Vamos louvar todos juntos. O sangue de Jesus que nos aproxima, nos leva de volta para Deus, que lava os nossos pecados, que nos dá a salvação e que faz da gente, é um dos passos que faz fazer a gente homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Vamos declarar isso com bastante alegria, com bastante fervor. O sangue do Cordeiro que nos leva de volta para Deus. Amém? Seu sangue
pouquinho mais suave, mas tem. Glória a Deus. Irmãos, a gente é um povo abençoado, você concorda comigo? Amém. Se você tem alguma dúvida, eu creio que não, eu queria convidar o povo aqui, ó, da minha direita, que é a sua esquerda, a olhar para a direita. Olha aí para a direita. Agora o povo da direita olha para a esquerda. Se encarem aí. Você olhando para essa galera que você está enxergando aí, você sente que você é abençoado por todos os lados? Então, ó, para a direita, para a esquerda, na sua frente, olhando um pouquinho para trás aí, ó, quem está mais aqui na frente, vai ver uma galera bonita e abençoada. Essa é a bênção de Deus na sua vida, meu irmão. Amém? A prosperidade da boa está aí, ó. Não é riqueza, não é poder, não é nada que esse mundo pode oferecer para nós. Mas a prosperidade da boa é viver em comunhão com irmãos, amando, compartilhando o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos declarar isso em nome de Jesus com bastante alegria ainda. Por todo lado eu sou abençoado. Você está sentindo frio ainda? Mexe os seus peitos, liga. O que você puder, mesmo te ajudar. Glória a Jesus. Eu vou a tua bênção. Quando eu colocar nas minhas mãos, a minha entrada e a minha saída. Não
frio nenhum para nós, não. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Existiu um homem chamado João Batista, que por durante muito tempo ele era a voz que clamava no deserto. E ele anunciava aquele que vinha após ele. Amém? Alguns diziam que ele era o Messias, enquanto ele clamava no deserto, dizendo que ele está vindo. Enquanto ele clamava, a mensagem que ele passava e que a gente pode transferir para as nossas vidas hoje, no nosso cotidiano, é que precisamos mais dele e menos de nós mesmos. A salvação é individual e ela vem de uma só fonte, que é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro maior, nem melhor, nem que traga a salvação às nossas vidas, que nos conceda essa prosperidade da boa que a gente cantou aqui pela manhã, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais dele na sua vida, na minha vida, e menos de nós mesmos, meus irmãos, para que o mundo perceba e entenda que a salvação que nos traz paz, que alcançou a mim e a você, possa alcançar os nossos entes, os nossos amigos, os nossos parentes, aquelas pessoas que a gente tanto ama e que sabemos que precisam saber desse amor também e vivenciar isso. Eu queria te convidar a declarar essa canção e que você possa ser um instrumento de Deus onde quer que você for, mas que a gente lembre sempre que é Ele, é dele, é por Ele e é para Ele são todas as coisas. Amém?
mais de Ti. Que Ele sempre cresça, que nós diminuamos, que Cristo possa, de fato, viver em nós. Que nós possamos fazer valer a pena o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, meus irmãos. Eu convido o irmão Dal para que nós possamos ir ao momento do ofertório. Vamos cantar o hino 314 do cantor cristão. Eu peço aos irmãos, eu sei que os irmãos se sentaram, eu peço aos irmãos só mais um momento que nós possamos estar de pé e cantar ao Senhor. Estou seguro. 314 do cantor cristão. Amém. Obrigado, meus irmãos. Queria pedir nesse momento para que Betão elevasse a Deus uma... Não precisa vir aqui, meu irmão. Aí mesmo, elevasse a Deus uma palavra de oração, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pelas crianças que vão subir. Tá bom, meu irmão? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, mais uma vez agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Sua casa, Pai, reunido com meus irmãos, unido exclusivamente para exaltar, para elevar o Teu santo nome, Senhor, para mostrar a nossa total dependência a Ti e agradecimento por tudo que tem feito em nossas vidas, em nossa família, por nossa igreja, pela Tua igreja, Pai, que nós aqui tocamos esse trabalho, Senhor, orientado por Ti, Senhor, tentando buscar cumprir ao máximo a Tua vontade, Pai, para que a Tua obra aqui na mídia evangélica continue, Pai. Agradeço a cada irmão, Senhor, que vem contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas, Pai. Que o Senhor continue mantendo, Senhor, a vida desses irmãos, Senhor, a provisão. Os que ainda não podem ainda contribuir, Pai, que o Senhor dê essa oportunidade para que eles tenham esse privilégio, Pai,
e contribuir com a tua obra, mas principalmente, Senhor, que contribui que o Senhor faça com que o mais importante que eles entreguem, Pai, que é a sua vida, que é o seu serviço, Pai, para a tua obra, porque no mais, Senhor, o Senhor é o nome de tudo, o Senhor tem tudo, e a sua agência aqui, ela vai continuar aberta, trabalhando e agindo, em nome de Jesus. Eu venho também pelo grupo de crianças, pelo grupo nacional das crianças lá em cima, com a professora aqui, que o teu Espírito Santo seja com ela, Pai, para que ela fale com eles, se comunique com eles de uma maneira assim, que seja abençoadora, que faça entendimento, para que eles continuem aplicando isso nas suas vidas, nos seus amigos, nos seus familiares, nos seus coleguinhas na escola, para que eles continuem sendo bênçãos, e que seja semeado hoje no coração deles, que eles possam também plantar, semear no coração das pessoas que convivem com eles. Pai, abençoe todo esse momento de curso, daqui a pouco também o teu filho, Senhor, vem trazer a palavra, e o Senhor seja com ele, como sempre foi, Pai, continue sendo, para que o teu Espírito Santo, Senhor, guie com as suas características, com a sua forma de falar, com a sua didática, mas que continue sendo guiada pelo teu Espírito Santo, e que o mesmo Espírito, Senhor, nos ajude a entender o que ele tem para dizer para nós hoje, cada um com a sua particularidade, mas principalmente guiado por Cristo, ávidos de entender a tua palavra. Te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom culto, crianças. Deus abençoe vocês. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Os pregadores pentecostais começam dessa forma, é tão legal, é tão bonito. Saúde a igreja com a graça e a paz. Irmão Nixon, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E é verdade. Essa igreja é chique. Tem um microfone da mídia. Nessa manhã, irmãos, eu queria falar sobre um tema que há um bom tempo eu quero falar com os irmãos. Bom tempo não, ser mais preciso, há pouco tempo Deus me levou a falar aos irmãos. E talvez a mensagem hoje possa ser um pouco diferente do trivial, a maneira como ela vai ser encaminhada, mas tudo tem um propósito, tá bom, meus irmãos? O tema da nossa mensagem dessa manhã, irmãos, eu sei que os irmãos podem ficar preocupados, mas eu vou botar para cá, porque a minha preocupação de tropeçar nisso aqui é grande. Deixa eu botar aqui o meu cronômetro para eu não me perder na hora, irmãos. Pronto. Eu queria falar sobre um tema, e o tema é o seguinte, irmãos, Deus fala conosco. Deus se comunica conosco. E é isso que nós vamos ver um pouco hoje. Como que Deus fala? Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente fica se perguntando como que Deus fala? Como que Ele fala comigo? Como que eu consigo entender a voz de Deus falando comigo? Há muito tempo eu estou na caminhada cristã, pastor, e eu não consigo compreender como é que Deus fala. Vamos conversar um pouco sobre isso nessa manhã. Mas antes eu queria te propor um exercício. E nós vamos chegar lá. Queria te propor um exercício. Imagina, obrigado, minha irmã, obrigado. Espero que isso não estoure. Igual aquele outro, aquela vez, né? O copo estourou. Queria propor aos irmãos um exercício. Imagina que tudo que existe, todo o universo criado, tudo que existe está dentro de uma caixa. Todo o universo criado, tudo que existe, árvores, animais, está tudo dentro de uma caixa. E nós estamos dentro dessa caixa também. Todo o universo é essa caixa. As paredes, o teto, tudo envolve o mundo, aquilo que nós podemos chamar de mundo natural. Isso é tudo que está dentro da caixa. Tudo que a gente consegue ver, tocar, sentir, está dentro dessa caixa. E por melhor que sejam os nossos sentidos, aquilo que Deus nos deu, nós não conseguimos alcançar o que está fora dessa caixa.
Porque o nosso mundo é dentro dessa caixa, é o mundo natural. Não conseguimos de maneira alguma acessar e nem compreender o que tem fora dessa caixa, mas lá no fundo a gente sente assim: tem alguma coisa fora dessa caixa. Tem algo fora dessa caixa. A gente sabe que existe algo fora dessa caixa, apesar de estarmos dentro dessa caixa. E aquilo que a gente sabe que tem fora dessa caixa, a gente chama de sobrenatural. Uns chamam de sobrenatural, nós chamamos do eterno, Deus. Ele é aquele que está fora dessa caixa. E diante dessa realidade, que é um fato, existe algo fora dessa caixa. O que muitas pessoas buscam fazer? Muitas pessoas, elas começam a tentar fazer um buraco nessa caixa. Muitas pessoas tentam subir nessa caixa. Muitas pessoas tentam acessar o que tem fora dessa caixa de maneira a se conectar com o sobrenatural que há fora dessa caixa. E essa forma de tentar se comunicar é o que a gente chama de religião. É aquilo que tenta se comunicar com o sobrenatural que há do lado de fora. Qual é o problema? O problema é que, exceto o cristianismo, todas as outras religiões que os irmãos vão conhecer, todas as outras religiões que os irmãos podem pensar, se os irmãos estudarem a estrutura da religião, todas elas são tentativas humanas de sair da caixa pelos próprios meios. Toda religião. Eu tento entender o que há fora da caixa, eu tento acessar esse sobrenatural pela minha forma, pelos meus próprios meios. Essas são basicamente todas as outras religiões, com exceção do cristianismo. As pessoas tentam acessar o sobrenatural na marra, com exceção do cristianismo. Mas qual é o problema que as pessoas não conseguem entender? Nós jamais conseguiremos por conta própria acessar o que tem fora dessa caixa. Nós jamais conseguiremos por conta própria entender o que há fora dessa caixa, porque a mente humana não é capaz de conceber ou de compreender plenamente aquilo que está fora dessa caixa. E é por isso que Deus me fascina. É por isso que Deus é diferente, irmãos. É por isso que Ele é único. Porque essa é a virada do Evangelho. Quando todas as outras são propostas de me conectar com o que está fora, Deus sabe que isso não é possível. O que Ele faz? Ele entra na caixa. Ele sabe que nós não conseguiríamos acessá-lo, ou conectá-lo, ou comunicar com Ele de maneira nenhuma através de meios humanos. Sabendo disso, Ele entra na caixa. Foi exatamente isso que Ele fez quando Ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, assumiu a forma humana. Essa é a grande diferença do cristianismo para toda e qualquer religião. As demais religiões são o homem tentando acessar e se conectar com aquilo que é o transcendente. O cristianismo é Deus, o eterno, o transcendente entrando no tempo e se conectando conosco, se comunicando conosco, falando. E a Bíblia, então, aquilo que você tem aí na sua mão, ela é a revelação de Deus acerca de si, anunciando para o mundo, falando para o mundo que Ele é um Deus vivo, que Ele não é um Deus indiferente, que Ele não é um Deus mudo, que Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que se comunica, meus irmãos. E o autor de Hebreus começa a sua carta com essa afirmação: havendo Deus falado. E eu queria te convidar a abrir a carta aos Hebreus, capítulo 1, os versos 1 e 2 apenas. Hebreus, capítulo 1, os versos 1 e 2. Diz o seguinte, Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo.
Senhor, Deus e Pai, eu te peço, cremos que tu fala, Senhor. Fala conosco nessa manhã, fale ao coração dos meus irmãos. Aquilo que o Senhor colocou na sua palavra, aquilo que o Senhor colocou, Senhor, nessa mensagem, para que os meus irmãos saiam daqui nutridos e cientes de que ouviram o Senhor falar. É o que eu te peço, pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. A gente precisa lembrar aqui, de início, que o autor de Hebreus está falando para cristãos judeus. Aqui, logo no início, ao longo de toda a carta, ele está falando para cristãos judeus. E esses cristãos judeus, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Porque o Império Romano considerava o cristianismo como uma seita. Inclusive uma seita de canibais. Porque eles eram um povo que se reunia para beber do sangue do seu mestre. E para comer do corpo do seu mestre. Então o cristianismo, nessa época, pelo Império Romano, não compreendendo o que via como uma seita de canibais. E eles eram perseguidos, perdiam poderes, perdiam a proteção do Estado, eles eram colocados em prisões. E eles estavam sendo perseguidos também internamente, pressionados pelos líderes da comunidade judaica. Os líderes da comunidade judaica estavam falando, olha, saiam disso aí, retornem para o judaísmo. Então o autor de Hebreus escreve essa carta aos Hebreus quase como um sermão, porque o autor de Hebreus ele tem uma tese que vai do início até o fim da carta. E qual é a tese do autor de Hebreus? Cristo é superior. Portanto, não faz sentido retornar aquilo que antes era apenas um reflexo do que é de fato a imagem do Deus revelado. Jesus Cristo é a revelação principal, ele é a supremacia, ele é superior aos anjos, superior aos patriarcas, superior ao sacerdócio, superior a tudo. Jesus Cristo é superior. E o autor de Hebreus inicia aqui a sua carta pelo começo, pela fala de Deus. Deus é aquele que fala. E a pergunta que vai nortear aqui o nosso sermão é como Deus fala. E para que a gente consiga responder essa pergunta, ela precisa repousar sobre uma certeza. Precisamos ter certeza que existe um Deus que fala. E esse Deus que fala, ele tomou a iniciativa de falar. Falar comigo e falar com você. Porque ele tomou a iniciativa de entrar nessa caixa. Para se comunicar melhor. Para fazer com que entendamos a sua vontade. Deus fala. E o início dessa frase do autor de Hebreus, havendo Deus outrora falado, fundamenta tudo aquilo que ele vai argumentar nessa carta. E fundamenta, inclusive, aquilo que a gente quer conversar. Quando o autor de Hebreus ele faz essa afirmação, havendo Deus outrora falado, pressupõe que ele entende que Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que falou e Deus é o Deus que continua falando. E o autor de Hebreus ele expressa aqui algo que é precioso, porque quando ele utiliza esse verbo falar, no grego ele não está querendo dizer que necessariamente Deus se manifestou de maneira audível, não necessariamente. O falar de Deus, com o que o autor quer dizer aqui, é que Deus se manifestou, se comunicando de maneira compreensível, de maneira que nós conseguimos entender, não necessariamente audível. O falar de Deus, que ele quer dizer é que Deus se comunicou, e Deus se comunica, e a comunicação de Deus foi um processo ativo, irmãos. Ele buscou se comunicar. Se comunica comigo, se comunica com você. Deus se comunica de forma inteligível, compreensível, entendível. E ele se comunicou outrora, no passado, com palavras inclusive articuladas pela boca dos profetas. Deus falou. Ele não apenas balbuciou, ele não apenas soprou, ele não apenas deixou a galera perdida. Ele disse o que ele queria dizer, claramente, de maneira que todos compreenderam. Deus, na sua fala, não é um ser que fala e espera que você fique adivinhando. Não, ele fala e quer que você compreenda, quer que você entenda. É um relacionamento, uma relação. Deus não fala por mistérios. Deus fala e ele quer que você entenda.
Ele quer que você o conheça. Não faz sentido um Deus que fala simplesmente por mistérios e você não compreende. Porque Ele quer se comunicar. Isso é parte da comunicação. Precisa ser compreensível para ser uma comunicação de fato. Deus fala. Ele não fala por códigos, irmãos. Deus não fala por códigos. Deus não se comunica por mensagens codificadas, por mensagens cifradas, como se tivesse um interlocutor, aquele mais próximo de Deus. Não, eu consigo interpretar. Você não está entendendo o que Deus está falando. Eu consigo interpretar melhor o que Deus está falando, porque eu sou mais sensível, sabe? O Espírito flui em mim de maneira diferente. Deus não, Ele se comunica com todos nós. Ele fala a todos. O mesmo Espírito que habitava em Pedro, que habitava em Paulo, habita hoje em você. Ele fala com você. Ele quer se comunicar com você. Ele quer se relacionar com você, porque Deus é um Deus que fala. E o ouvir Deus não é como se eu sintonizasse no rádio e falasse, peraí, deixa eu achar aqui a frequência santa melhor, para eu poder me comunicar com Deus. Qual é a melhor frequência? É no monte? É com a tia do coque de oração? Como é que Deus se comunica melhor? Ele se comunica com você. Basta você buscá-lo da maneira correta, da forma certa e da maneira como Ele determinou que funcione essa comunicação. Se fizermos dessa forma, ouviremos ao Senhor, porque Ele fala de maneira compreensível. É lógico que Deus utilizou muitos símbolos e imagens. A gente vê isso no livro de Ezequiel, a gente vê isso no livro de Daniel, a gente vê em Apocalipse. Olha, pastor, mas você falou que ele não fala em códigos. Sim, ele fala muitas vezes e de muitas formas. O autor de Hebreus disse isso. Ele fala através de símbolos, ele fala através de códigos, mas todo símbolo e todo código que Deus comunica em sua palavra tem como objetivo transmitir uma mensagem que seja compreensível. Deus não fala propositadamente para nos deixar perdidos. Ainda que Ele fale em símbolos, em códigos, ainda que Ele fale em metáforas, o objetivo é que nós compreendamos. Esse é o propósito da fala do Senhor. E mais, se nós entendermos que esse Deus, que não cabe nessa caixa, esse Deus que não tem nem espaço para Ele nessa caixa, o que Ele fez? Ele se reduziu. Ele se diminuiu para poder caber nessa caixa, para poder falar conosco de uma forma que nós consigamos entender. Então ele se reduziu para falar dentro da nossa capacidade de compreender. Ele se reduziu para falar dentro da nossa lógica de pensar. Ele se reduziu para falar dentro de uma língua que nós consigamos compreender. Esse Deus se reduziu para entrar nessa caixa e falar comigo e com você. Isso é graça. É graça, meus irmãos. Porque Ele podia nos deixar perdidos. É graça. E a certeza de que Deus fala, ela precisa ser aquilo que norteia o cristão. A gente precisa partir dessa certeza. Deus fala. Isso implica dizer que a gente não está aqui perdido. Nós temos um norte para seguir. A gente não pode seguir o Evangelho conforme a minha cabeça, nem conforme aquilo que eu acho. Eu preciso seguir conforme aquilo que Ele falou. E se eu compreendo que Deus fala, então eu entendo que é Ele quem determina o caminho. É Ele quem determina a direção. É Ele quem determina a hora. É Ele quem determina a forma. Porque há um Deus maior do que eu, que se comunicou comigo. Ele fala, Ele determina. Agora, se eu não compreendo a fala de Deus, se eu nem ao menos busco me relacionar com esse Deus, como é que eu espero ouvi-lo? Como eu espero ouvir um Deus ao qual eu nem busco me relacionar com Ele? Porque existe uma forma de entender a vontade de Deus. Existe um meio pelo qual eu consigo ouvir Deus. Se eu nem me proponho a isso, como eu espero ouvir Deus? Se eu nem me proponho ao básico para poder ter direcionamento na minha vida, aí eu digo, mas Deus, eu estou perdido. Ele fala, mas meu filho, você procurou falar comigo? Muitas
muitas vezes, quando nós nos vemos perdidos nos nossos caminhos, é porque nós estamos seguindo nossos caminhos pelas nossas próprias pernas. Porque nós nem buscamos saber qual é a direção de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o caminho. Enquanto Ele fala, será que a gente entende mesmo o que Ele fala? Ou será que a gente acha que aquilo que está aqui é para aquele povo e já passou, e agora o falar é de outra forma? Deus fala. Mas o autor de Hebreus, ele vai continuar. Havendo Deus outrora falado, ele diz, ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras, ou de muitas formas. O problema aqui é que a palavra traduzida por muitas vezes, ela acaba perdendo um pouco a força, no sentido do que significa o que o autor está querendo dizer com muitas vezes. No português, quando a gente lê assim, Deus falou outrora muitas vezes, dá uma impressão um pouco equivocada de que ele falou de maneira insistente, que ele falou repetindo, que ele foi muito, repetiu muitas vezes a mesma coisa. Dá a impressão nisso quando a gente lê. Ele falou muitas vezes, que ele repetiu muitas vezes. Não é isso que o autor quer dizer com muitas vezes, quando ele afirma aqui. Porque a palavra traduzida por muitas vezes aqui é polímeros. E polímeros quer dizer em muitas porções. Em muitas porções de um todo. Em muitos pedaços de uma parte completa. Em muitas parcelas. Só quando quitar essa parcela você vai entender o todo. É isso que o autor está querendo dizer. Deus falou antes, em pedaços. Não é no sentido de repetição. É no sentido de fragmentação. De um discurso todo, Deus fragmentou. Então, cada um recebeu uma parte. Abraão recebeu uma parte. Davi recebeu uma parte, Moisés recebeu outra parte. E muitas vezes a gente fala assim, mas Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo como falou com Moisés. Enquanto lá Moisés já revelou uma parte. E a gente pede para que Deus fale conosco daquela mesma parte. Quando agora temos o todo. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo como o Senhor falou com o profeta tal. Ele tinha uma parte. Nós temos o todo. Entende, meus irmãos? A forma como Deus se comunica hoje é ainda melhor do que antes. Mas a gente não entende a grandeza do que é ser habitação do Espírito Santo. Somos habitação do Espírito Santo. Deus falou de maneira porcionada antigamente. É isso que o autor de Hebreus está afirmando. E essa forma não foi só fragmentada, ela foi diversa. Deus falou através de instruções pessoais, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de aparições, de teofanias, Deus falou através da boca dos profetas, mas foram muitas e muitas vezes de forma porcionada. E a fala de Deus, ela vai ganhando cada vez mais forma, vai ganhando cada vez mais peso, até que Deus assume uma forma plena, uma forma definitiva de falar em Jesus. Mas, pastor, eu ainda não entendi como é que Deus fala. Eu não estou entendendo onde é que você está querendo chegar, pastor. Calma, a gente vai chegar lá. A gente precisa primeiro compreender a etapa, compreender. Obrigado, meu irmão, tem aqui. Obrigado. Já vou usar, inclusive. A gente precisa compreender a etapa. A gente precisa entender o mecanismo para poder entender como Deus fala. Como Deus fala conosco. A gente já compreendeu que o autor de Hebreus nos trouxe a informação de que Deus fala. E Deus fala de uma forma compreensível. Deus fala dentro da nossa capacidade de compreender. E esse Deus que falou antes no passado, ele falou de forma porcionada e de muitas formas. Agora, como Deus fala hoje? O autor de Hebreus continua dizendo: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Aqui se encontra o ápice daquilo que o autor de Hebreus está querendo dizer.
Aquele Deus que fala e falou de forma compreensível, que falou em muitas porções e de muitas formas, finalmente ele fala de um único modo. E ele fala por meio de uma única pessoa: Jesus Cristo. Deus fala através de Jesus Cristo. E preste atenção, Jesus Cristo não veio trazer uma revelação. É esse pensamento que faz com que muitos achem que ele é um profeta ou ele é um grande homem que nos traz grandes ensinamentos. Ele não veio trazer uma revelação de Deus. Ele é a própria revelação de Deus. Jesus Cristo não é o garoto de mensagem que veio trazer uma mensagem de Deus. Jesus Cristo, ele é o mensageiro e ele é a própria mensagem. Jesus Cristo é tudo aquilo que Deus queria dizer à humanidade. Jesus Cristo é a palavra final, é a revelação máxima. Toda a revelação do Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é tudo que Deus quer te falar. Mas como que isso funciona? Se Jesus é a palavra final de Deus, onde é que a gente encontra essa palavra hoje? Na Bíblia. Se Jesus é a palavra final de Deus, como nós, que não vivemos na Galileia naquele tempo, como é que nós podemos ouvir essa palavra final? Diante daquilo que foi registrado. A Bíblia, então, ela é o registro daquilo que Deus falou. Daquilo que Deus falou aos profetas, que falava sobre Cristo, e daquilo que Deus falou definitivamente no seu Filho. Você tem aí na sua mão. Então, quando você abre a sua Bíblia e lê, e busca entender, você está ouvindo a palavra final de Deus. Jesus. Jesus é a palavra final. Toda a palavra, toda a Bíblia fala sobre Jesus. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus, onde que eu preciso me debruçar? Na Bíblia. Se eu quero conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que eu faço? Na Bíblia. Se eu quero me relacionar e conhecer um pouco mais sobre Jesus, o que eu faço? Na Bíblia. Se eu quero ouvir Deus falar acerca dos caminhos aos quais eu devo seguir, o que eu faço, pastor? Leia a Bíblia. A Bíblia é o caminho. Mas aí você pode pensar assim: mas pastor, muitas vezes quando eu abro a Bíblia, ela não me dá um direcionamento direto, uma resposta direta acerca de algo que eu preciso fazer. Muitas vezes quando eu leio a Bíblia, ela não me dá uma decisão acerca de emprego, ela não me dá uma decisão acerca de relacionamento, ela não me dá uma decisão acerca de escolhas que eu preciso fazer agora. Como é que isso funciona? Como é que a Bíblia fala dessa forma? E aí a gente chega no ponto que talvez você esteja pensando. Como é que eu entendo Deus falar comigo através da Bíblia? Pensa comigo. Deus deu a sua palavra definitiva, final, em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse que deixaria um Consolador. Então, quando Deus fala através da sua palavra, quem é o intérprete que me ajuda a entender a sua vontade? O Espírito Santo. Deus continua falando hoje, continua. E quem me ajuda a entender a fala de Deus? O Espírito Santo. E tal qual o autor de Hebreus vai dizer que Deus falou de muitas formas no passado, Deus continua falando de muitas formas hoje também, meus irmãos. Também. Basicamente 4 maneiras, pode ser que tenham mais, que Deus usa para falar. Deus fala conosco através da Bíblia. Deus fala conosco através da oração. Deus fala conosco através de circunstâncias. Deus fala conosco através do discernimento espiritual. A palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, é a forma central por qual Deus se comunica conosco.
Não é através de arrepios, não é através de, olha, eu ouvi algo diferente agora. Não é através de vento, do clima, é a palavra. A palavra é a forma principal pela qual Deus utilizou para se comunicar, porque a palavra fala sobre o Filho. E o Filho é tudo aquilo que Deus quer te dizer. Então eu preciso me expor à palavra. Se exponha à Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, estude a Bíblia, ouça pregações. Senão, você não está ouvindo Deus. Se não nos expusermos à palavra, que é a fonte principal, primária pela qual Deus se comunica, não estamos ouvindo a Deus, irmãos. Não estamos ouvindo a Deus. Se as nossas decisões, se as nossas escolhas, elas estão em desacordo com a palavra, então nós não ouvimos a Deus. Assuma as consequências pelas suas escolhas. Não joga para Deus. Se a vida que eu vivo e os caminhos pelos quais eu sigo estão em desacordo com a palavra, assuma as consequências. Porque não foi Deus que te falou. Deus te diz, inclusive, o contrário, não faça isso. Mas a gente joga para Deus muitas vezes. Ah, não, Deus falou. Não falou. Aquilo que Ele falou está na sua palavra. Esse mesmo Deus que inspirou as Escrituras, Ele ilumina essas Escrituras através do Espírito que é em nós, para que nós possamos entender e aplicar Cristo em nossa vida. É dessa forma que Ele fala. Quer saber a vontade de Deus? Quer entender o direcionamento de Deus? Abre a Bíblia. Lê. E como diz um pastor, você quer ouvir de forma audível Deus falando? Lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falar. Ele fala através da palavra. Mas pastor, lendo a Bíblia, assim, ela às vezes não me dá um ensinamento, um direcionamento sobre o meu dia a dia. Estou dirigindo o meu carro. Tem duas direções. Para a direita é uma direção que ela é muito mais rápida, mas ela é muito mais perigosa, eu corro risco de vida. Agora, pela esquerda, é uma direção mais tranquila, mas é muito mais demorada. Ai, meu Deus, qual o caminho que eu vou seguir? A Bíblia vai dizer que aquele que é prudente, ele se esconde no perigo. Mas aquele que é nécio, aquele que é simples, ele passa adiante e assume as consequências. Qual caminho eu devo seguir? A palavra nos instrui, seja prudente. Qual é o princípio do texto bíblico? A prudência. Então o que eu preciso assumir? Prudência. Qual é a vontade de Deus acerca de qual caminho? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Seja prudente, é o que a palavra de Deus diz. Mas, pastor, olha só. Eu vou viajar com a galera, mas todo mundo faz parada errada, entendeu? Ou eu vou numa festa e todo mundo faz coisa errada, só eu que não, tá? Será que cai bem? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode ir? A palavra de Deus diz algo sobre o cotidiano. Posso ir? Faz sentido eu estar lá? A palavra de Deus diz. Pastor, eu recebi uma proposta de emprego, ou eu estou no emprego, que ele paga as minhas contas, ele me ajuda a pagar as coisas da minha vida, só que a empresa me pede para fazer coisas que são meio duvidosas, fazer coisas que não são legais, coisas que não são certas. A palavra de Deus vai dizer que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta agradar o mundo inteiro e perder a sua alma? Obrigado, Duda. Entende, meus irmãos? A palavra de Deus nos direciona, inclusive, acerca do cotidiano. Se a gente aplicar os princípios da palavra, a gente vai entender que o Espírito Santo nos guia sobre qual decisão tomar. Acontece é que muitas vezes a gente é aquele filho mimado e a gente quer que Deus tenha tudo mastigadinho, que Deus fale tudo direitinho, mas só que a gente não entende que Deus, Ele é pai de filhos que são adultos, Ele pressupõe que a gente pense. Não pense que Deus vai dar, às vezes, tudo mastigadinho, porque Ele nos deu o Espírito Santo, para que a gente possa se relacionar com o Espírito
soprar no seu ouvido e falar, meu irmão. Deus vai fazer com que o Espírito que há em você, através da busca, através da aplicação da palavra em sua vida, te guie. É dessa forma que Ele fala. Mas a gente espera, Senhor, o que eu faço agora? Vou para lá, vou para cá. Leia a Bíblia, meu irmão, e busque um caminho. Mas é só a Bíblia, pastor? Deus fala somente sobre a Bíblia, através da Bíblia? Não, eu falei, Deus fala também de outras formas. A Bíblia é a fonte primária pela qual Deus fala. Deus fala conosco também através da oração. O Espírito de Deus vai guiando os seus filhos, vai nos dando direção através da oração. Eu estou numa situação muito difícil, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que fazer, eu estou ali naquele momento de oração com o Senhor, buscando o Senhor, eu não sei o que fazer, e de repente, no momento da oração, vem uma resposta, vem um direcionamento que eu não tinha nem pensado. O Espírito Santo nos guiando através da oração. Deus também fala através das circunstâncias. Mês passado, eu falei com os irmãos, eu pedi cerca de 8 pastores para que estivessem aqui. Até que eu entendi que era basicamente Deus falou assim: ô meu filho, eu quero que você vá. Vai, cara. Não estou querendo que os outros, você não entendeu. Deus soprou no meu ouvido e falou. O Espírito Santo me fez entender que essa era a vontade do Senhor. Mas a gente precisa estar sensível, buscando ao Senhor a vontade dEle. Deus fala, irmãos. Deus continua falando. Deus fala através da reunião dos santos. Deus fala através da reunião dos santos, da multidão dos conselheiros, a segurança. Se eu estou perdido, eu converso com o meu irmão Marcos, ele também tem o Espírito Santo, ele pode me ajudar. Eu converso com o meu irmão Dalmon, eu converso com a irmã Nancy, eu converso com o irmão o Betão. O irmão, me ajuda, eu estou nessa situação, não sei o que fazer. Da mesma forma que eu tenho o Espírito, eles também têm, eles podem me auxiliar na multidão dos conselhos. A segurança, Deus também fala através do seu povo. Deus fala primariamente através da sua palavra. Deus fala conosco através da oração. Deus fala conosco através do direcionamento das circunstâncias. Deus fala conosco através da multidão de conselhos dos nossos irmãos, sendo sempre norteado pela palavra. Sempre ela é a base para que a gente possa seguir. Deus fala conosco através de impressões. Olha, discuti com um irmão, eu senti um desejo, uma impressão de que eu tenho que ir até esse irmão para pedir perdão, mas eu não sei se eu tenho que ir. Aí eu abro a Bíblia para fazer a minha devocional e eu abro em Mateus 5, que fala: se você trouxer no altar uma oferta e você está em litígio, em briga com seu irmão, volta e pede perdão a ele. Aí eu, meu Deus do céu, primeira devocional que eu vou ler é essa. Falei, não, mas não é possível, é muita coincidência. Aí eu venho para IBD, está o Dalmon lá falando acerca de arrependimento, de reconciliação. Aí eu, gente, não é possível. Aí essa impressão, ela encontrou força na palavra. Essa impressão, ela encontrou força na multidão de conselhos. Deus fala também através das impressões. Ele confirma em nosso coração através da palavra. Deus fala, meus irmãos. A gente precisa estar disponível para ouvir, porque Deus está sempre falando. Porque Ele falou de maneira plena em seu Filho, e a Bíblia continua falando. A gente precisa abrir para ouvir. O problema é que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente não quer. Às vezes nós nos achamos muito inteligentes e às vezes nós somos um pouco prepotentes. E a gente acha assim, acerca desse caminho eu já sei o que fazer. Quando muitas vezes o que basta é um pouco de sujeição, porque nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor. E um servo não faz aquilo que dá na cabeça. Ele faz aquilo que o Senhor manda.
Mas a gente precisa ouvir o Senhor, buscar o Senhor, tentar entender qual é o direcionamento do Senhor, porque Deus fala. Nós não fomos deixados nesse mundo, irmãos, tateando no escuro. Deus não nos deixou nesse mundo tateando pela névoa, tentando adivinhar a sua vontade, tentando adivinhar o que Ele está querendo falar. O Deus que fala, e falou de um modo claro no seu Filho Jesus, pelo Espírito Santo, Ele faz com que essa palavra seja viva em nosso coração. E a gente compreenda o direcionamento. Mas o que eu tenho alimentado? É a carne ou é o Espírito? De que forma eu tenho buscado ouvir ao Senhor, entregando o resto do meu tempo? Ou todo o tempo para poder entender o que Ele fala? De que forma eu tenho entendido que Deus falar é prioridade? Ou nós somos e agimos muitas vezes tal qual aquele filho que o pai está falando e ele finge que não está nem ouvindo, ele dá as costas. De que forma eu entendo que aquilo que Deus fala é prioridade para a minha vida? Se alguém te perguntar como Deus fala, você já sabe responder. Deus falou de maneira plena através do seu Filho. E aquilo que Ele falou de maneira plena está registrado na palavra. E Ele faz com que o Espírito Santo que habite em mim torne viva essa palavra, de maneira que eu aplico isso em minha vida. Aplico isso através da leitura, aplico através de oração, entendendo as circunstâncias, tendo um direcionamento, um discernimento acerca do Espírito, acerca das circunstâncias. Dessa forma que Deus fala. Mas o filtro é sempre a palavra. Porque se a gente não filtrar aquilo que Deus fala pela palavra, nós vamos ver como inúmeras seitas que há por aí. Pessoas acrescentando aquilo que Deus falou. Pessoas retirando aquilo que Deus falou. E pessoas colocando impressões não pautadas na palavra como teologia. Cristo é a palavra final. Aquilo que passa de Cristo não provém de Deus. Mas nós vemos muitas igrejas por aí onde dizem profecias, onde dizem coisas, onde acrescentam coisas à Bíblia, onde acrescentam livros e colocam livros no mesmo patamar que a palavra de Deus, que é a palavra final. Ler a palavra de Deus, irmãos, é buscar conhecer Jesus. A gente precisa entender isso. Como é que eu conheço Jesus? Lendo a palavra, porque a palavra é sobre Ele. Fazer, orar conforme a palavra é orar conforme a vontade de Deus. Orar conforme as prioridades da palavra é orar conforme a prioridade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos torne ouvintes, não da nossa cabeça. Que o Espírito Santo nos torne ouvintes, não dos nossos sentimentos, aquilo que eu estou sentindo. Que o Espírito Santo de Deus não nos torne ouvintes das vozes do mundo. Que nós nos tornemos ouvintes da palavra do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que nós não merecíamos, Pai, ainda assim o Senhor entrou nessa caixa para falar conosco. Obrigado, Senhor, porque sabemos que se o Senhor não tivesse se comunicado primeiro, nós jamais conheceríamos Deus. Nós jamais conceberíamos a ideia do divino, do eterno. E obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a sua palavra, a sua vontade na pessoa do seu Filho.
Obrigado, Pai, porque essa vontade revelada, expressa, registrada em Sua palavra, na pessoa de Seu Filho, fez com que eu e muitos outros, Senhor, entregássemos nossas vidas ao Senhor. Mas eu sei, Pai, que tem muitos ainda que não compreendem o Teu falar. Tem muitos ainda, Senhor, que não ouvem o Teu falar. Tem muitos ainda, Senhor, que não compreendem a forma como o Senhor fala e quer Te conhecer. Então eu Te peço, Senhor, toca no coração daqueles sinceros que querem conhecer o Senhor. Traga, Senhor, para esse local, para essa igreja, aqueles que têm fome e sede de Deus. E ainda que não venham, Senhor, nos mova, Pai, para que possamos buscá-los. Porque a Tua palavra é boa, Pai, é perfeita e agradável. A Tua palavra traz salvação. A Tua palavra traz transformação, Senhor. O Senhor rasgou o véu, Pai, para que pudesse se comunicar com todos. Fale ao coração dos meus irmãos, Senhor. Eu sei que muitos aqui podem ter muitas coisas a falar contigo. Eu sei que muitos aqui, Senhor, podem ter muitas coisas debruçadas no Teu altar, Senhor, como pedido. Eu Te peço, Senhor, fale aos meus irmãos, Senhor. Venha ao encontro deles, Senhor. Mas que eles busquem o Seu falar. Que eles possam Te buscar incessantemente na palavra. Que eles possam Te ouvir, Senhor, e deixar serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fale conosco, Senhor, e nos mova, nos acorde, se necessário for, Senhor, de madrugada, para que possamos Te buscar, Senhor, como água no nosso corpo. Assim devemos buscar Deus como Cristo para a nossa alma. Senhor, os meus irmãos, é o que eu Te peço pelo santo nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Graça sobre graça recebi. Quando nada
nos comunicando, buscando ao Senhor, buscando nos relacionar com o Senhor, que está disposto a falar conosco todos os dias. Amém, meus irmãos? Nós temos avisos. Campanha do celeiro é hoje, segundo domingo, certo? É hoje, segundo domingo, você que trouxe o seu alimento, você que trouxe a sua contribuição. Oi, meu irmão? Você que trouxe a sua contribuição. Hoje é a data limite para a gente poder montar as nossas cestas. É claro, quem não trouxe hoje pode trazer em outros dias, mas lembrando sempre que é o segundo domingo a data para poder trazer os alimentos. Ministério de oração, que segue sendo bênção na nossa igreja, todo domingo, de 8 às 9, esteja com esse ministério, venha orar, ajudar a nossa igreja em oração, fortalecer ao Senhor, porque vimos que Deus também fala conosco através da oração. Busque ao Senhor. Curso Engenheiros do Ar. Nós já tínhamos falado, já tinha até tirado. Nós vamos fazer uma nova data, tá? Porque esse curso foi adiado, irmãos, porque a gente não conseguiu formular ainda uma apostila, tá? Mas nós vamos dar uma nova data para os irmãos para o curso de Engenheiros do Ar. Multiministério toda segunda-feira, modelagem e costura, a partir das 2 horas. A irmã Nancy sempre tem me comunicado e tem falado acerca daquilo que tem sido bênção no curso. A irmã Nancy sempre tem um testemunho para dar acerca do curso. Então, orem por esse trabalho também, porque é uma forma também de comunicarmos o Evangelho. A irmã Nancy tem sido bênção nesse curso. Escolhidos para fazer a diferença. Domingo que vem, dia 21, teremos o nosso culto jovem. Venha estar com os nossos jovens e adolescentes, fortalecendo a base em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Que eles possam realmente compreender que eles foram escolhidos para serem diferentes, não iguais a esse mundo. Agenda pastoral, tá? Voltou a estar aberta, tá, irmão? Se o irmão quiser me convidar para a gente comer aquela comida gostosa, a gente vai, junta eu, a minha tropa, vou manquitolando, mas eu vou, hein? Partiu não, é só convidar. Só convidar a gente vai. O irmão quiser o gabinete pastoral, quiser conversar, pode falar também que a gente marca. Oi? E é verdade. Ah, sim, Mayra me lembrou aqui, nós não colocamos aqui, mas nossa EBF vai ser nos dias, deixa eu confirmar aqui, você sabe de cabeça? Sabe de cabeça. Sei de cabeça do celular. 24, 25 e 26 de julho será a nossa EBF. Orem por esse trabalho, irmãos, orem por esse trabalho, porque o trabalho com crianças é muito importante, tem tudo sido preparado com muito amor, com muito carinho. Nós estabelecemos o mês de junho para ser um mês inteiro focado na evangelização das crianças. Então estejam disponíveis, orem por esse trabalho para que seja bênção aqui para a nossa igreja. Esses são todos os avisos. Ao som dos nossos... Dá mão. Dos nossos abraços, não. Ainda não. Não. Oi? Quem? Ele tá. Não, tudo bem, eu não vou nem. Vou passar para a Mariane. Não é você que vai falar? Não, vem para cá. Bom dia, irmãos. Pastor, você pode sentar. Pode. Agora mais do que nunca, né? Ah, não, aqui na frente. Senhor, o senhor está indo onde? Ai, segura a emoção, né? O Betão tocando aqui, eu não consegui segurar minhas lágrimas. E ver o Gerson também de volta no louvor mexe com a gente, irmãos. É sinal de que Deus tem fortalecido a nossa vida, motivo de gratidão. Mas, agora, queria perguntar para a igreja se vocês sabem que dia é hoje. Dia de quem? Dia... Tá fraco, gente. Dia de quem? Dia do pastor. Segundo domingo de junho.
é comemorado na agenda oficial Dia do Pastor. Eu fiquei com medo de talvez o Gerson ainda não está aqui, mas graças a Deus ele está. Veio combinando hoje vocês vieram na mesma planeta, né? Daqui a pouco eu vou chamar a família dele aqui também, mas nós não poderíamos deixar esse dia passar em branco, né, irmãos? É um dia de gratidão, um dia de reconhecer aquele que está à frente da nossa igreja, aquele que tem uma responsabilidade acima da nossa. Porque eu, às vezes, estou lá com os jovens e com os adolescentes e eu olho e às vezes eu me desespero e eu fico, meu Deus, cadê eles? Eles têm que ir, tem que acontecer, vamos fazer, não desistir, vamos fora. Imagina o pastor que está à frente de toda a igreja. Então, às vezes, a gente menospreza um pouco isso, ou a gente não chama o nosso pastor para um almoço, gente, para valorizar a vida do nosso pastor. Façam isso, irmão. Tu gosta de buffet de macarrão? Então, amém. Então, em casa vai ser isso, tá? Essa massa. Faça isso você também, irmão. Faça hoje. Então, a gente queria, de alguma forma, prestigiar a vida do nosso pastor. A gente vai cantar um cântico que é Te Agradeço, mas antes, queria ler o texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Que legal que uma foto ali. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. E rogo os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E os tenhais em grande estima. A Bíblia diz que a gente deve honra a quem merece honra. E o nosso pastor merece honra, amém? Então eu queria te convidar, primeiramente, a cantar essa canção com a gente. Cadê a equipe de louvor? É ao vivo mesmo, tá, irmãos? Bateristas, pessoal aí, ó. Te agradeço, a gente vai declarar isso e daqui a pouco a gente segue com mais uma homenagem. Vamos declarar isso? Tudo que nós fazemos
Você pode sentar, ficou bonito, hein, irmãos? Nós agradecemos ao Senhor pelo que Ele fez e pela vida do nosso pastor. E agora, Jefferson, meu amigo. Eu tenho dificuldade de chamar às vezes Jefferson de pastor, irmãos. Não é falta de respeito, não. É pela relação de amizade. E quando ele me fala bom dia, Eliane, eu fico muito chateada. E eu falo assim, não é bom dia, Eliane, é amiga. Aí ele fala, bom dia, amiga. E às vezes a gente tem essa dificuldade, mas é uma dificuldade muito boa, né? Saber que o nosso pastor está aqui e é gente como a gente, não é uma pessoa que há interesses em se colocar superior ou acima, sabe? Aquela pessoa que faz questão de eu sou pastor. O Jefferson não é assim. Ele é uma pessoa que se coloca do nosso lado. E quando houve toda aquela transição do pastor anterior, do Leonardo, para o Jefferson, eu fiquei tão tranquila. Parece que Deus vai acalmando o nosso coração, porque era alguém que estava aqui no nosso meio, que já fazia a obra do Senhor. E que hoje está dando continuidade, só com um pouquinho mais de responsabilidade, né? E com algumas provações. E nós louvamos a Deus pela sua vida. E aí, eu queria contar agora com a participação da igreja. Eu não chamei ninguém antes, avisei você, porque eu acho que esse momento tem que ser um momento espontâneo e é uma forma da gente prestigiar e mostrar carinho. Eu acho muito triste as pessoas que falam assim, data de Dia das Mães, Dia dos Pais, para que isso? Natal, é só uma data para vender. Irmãos, eu amo todas essas datas, porque às vezes a gente precisa ter isso para nos chamar a atenção. Talvez você não falou para o Jefferson algo que você vai falar agora, porque existe o dia do pastor. O certo seria a gente falar sempre, mas já que isso não acontece às vezes, esse dia é um dia especial para a gente demonstrar esse carinho e demonstrar esse prestígio, esse amor, essa amizade. Então, eu tenho aqui 15 frases. Temos pelo menos 15 pessoas aqui. Glória a Deus, temos. E aí é jogo rápido, tá, irmão? Não é pra vir aqui contar um testemunho de 1 hora, não é podcast. É aquele áudio velocidade 2, já viu? Que é bem rapidinho, papo, tá? Eu vou falar as frases e os irmãos vão vir aqui completar essa frase. E são frases que falam sobre a vida do nosso pastor. Aí, eu posso contar com os irmãos, amém? 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 Irmã Nancy, eu não disse o amém. Agora sim. Agora sim, tá esperando a amém. Então, eu queria que os irmãos, os 15 corajosos, já fiquem aqui, ó. Faz uma fila aqui pra mim, porque eu vou falar a frase e você vai completar. E como eu falei, é jogo rápido, irmãos. É coisa de 2, 3, no máximo 5 palavras, assim, sabe? Bem papo. Entendeu? São os 15 corajosos do Senhor. Eu vou pedir para ficar aqui, ó. Podem vir. Pode vir, vamos, gente. Cadê os jovens adolescentes, senhoras? Que Samuel ainda não sabe falar, senão eu chamo essa música aqui. Ivana, não estou te vendo, Ivana. A introdução já acabou, pode vir, Ivana. Pode vir, pode sair do seu posto. A Val autoriza. Ela tem junto com você. Cadê o... Gente, não tem 15 aqui não. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 10. Repete não, pode vir. Natasha. Sim. Pedro, Juan, Maurício Santiago. Marcos. Val. Pode vir, não. Antônio, cadê? Irmã Emi. Já achei, irmã Emi. Tô te vendo. Tá aqui, ó. Beta, cadê a Beta? Não, é individual, o carinho é individual. Quem é? Sem conta agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melhorou, irmão. Mas pode. Natasha, a firma tá te aguardando. Vamos lá. Betão. Isso, Camille. Gostei. Muito bem, é isso. Eu também sempre fiquei sentada com o rei. Não tô entendendo. Pode ir pra fila. Vamos lá, hein? Vocês são prontos? Duda, falta um, Duda.
Pode? Estão prontos? Prontos? Então vamos lá. Gente, é jogo rápido, hein? Pastor, preste atenção. Meu pastor é alguém que me inspira a... Me inspira como homem, como pai, como cristão, como filho. Deixa um pouquinho pra gente. Me inspira assim, na síntese de como ser um homem cristão. Glória a Deus, amém, irmãos? Isso aí, pode aplaudir. Dalmon, sou grato ao meu pastor porque ele Me pastoreia com amor. Também. Terezinha, o maior ensinamento que recebi do meu pastor foi... Palavra de Deus com sabedoria. Isso aí. Vem, Nancy. Meu pastor demonstra amor quando prega. Isso aí. Vem, Ivana. Vejo o cuidado de Deus através do meu pastor quando ora pela minha família. É isso. Vem, Val. Meu pastor faz a diferença na minha vida. Por quê? Porque me ama. Gente, muito fofo. Muito fofo. Mal. Uma palavra que define o meu pastor é... Pé. Mentira. Música. Inspiração, muito bem. Marcos, admiro meu pastor pela sua... Quando eu converso com ele, assim, ele fala com muita calma, com muita alegria. Calma, Marcos, vai dar certo. Então, assim, vamos colocar em fé. Pela sua fé, amém. Vem cá, Bibi, luta. Meu pastor me ajuda a crescer espiritualmente através de... Muito bem! Isso aí, vem, Juan. Ah, Juan, essa daqui é perfeita para você. O que eu gosto mais do meu pastor é? O amor. Irmã Natália. Meu pastor é um exemplo de... Pastor. Muito bom! Antônio. Vem! Meu pastor merece ser homenageado por quê? Que é muito especial. Falta um, vem, Beta. Então vamos fazer essa. Hoje agradeço a Deus pela vida do meu pastor, porque ele é meu amigo. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida por isso. Amém? Salva de palmas, gente! Arrasaram! E agora a gente quer orar pela vida do Jefferson, orar pela vida pastoral também. Então a gente vai cantar só um pouco daquela música que fala sobre tua vida e vamos orar. Porque eu acho que depois de homenagear e prestigiar e falar o quanto ele faz, quanto ele é, o que ele representa para nós devemos abençoar a vida do nosso pastor, sabendo que há momentos que ele precisa de oração, sim. Ele não é só a pessoa que ora por nós, mas aquela pessoa que nós devemos orar também, para que Deus fortaleça o ministério dele nesse lugar. Amém? Então eu queria chamar a Mayra, Milena, Juan aqui à frente. Queria chamar a Mamó aqui para me ajudar a cantar. A gente vai declarar só essa parte sobre tua vida e logo depois a irmã Nancy vai estar aqui fazendo uma oração, tá bom? Se você puder ficar de pé, estender suas mãos para cá. Sou menino
inimigo nesta batalha. E que ele também, Senhor Deus, junto com a sua família, seja sempre guardado pelo Senhor nas suas idas e retorno, que seus caminhos sejam aplanados pelo Senhor. E que nós, como igreja, Senhor Deus, sejamos uma igreja que respeita, uma igreja que procura servir, uma igreja que coopere, para que a cada dia ele possa dizer com todo o coração que a saúde dele também se faz por nós aqui como igreja. Pai querido, obrigado. Muitas bênçãos para essa família pastoral. E é em nome de Jesus que nós oramos e reconhecidos ao Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar, ainda não acabou. A gente vai passar um vídeo e depois a Beca tá cantar, tá bom? E no final, o pastor também vai poder falar, né, gente? Tá bom? Poesia para o Dia do Pastor. Texto e narração Milton Duarte. Hoje é dia de falar da missão de ser pastor, de alguém que se anula simplesmente por amor, se dedica a outras vidas e as ovelhas perdidas vai buscar, seja onde for. Abre mão de muitas coisas, se dedica à sua vida, enfrenta incompreensões, mas prega amor e vida. Vai levando a sua cruz, conduzindo até Jesus cada ovelha perdida. O pastor é escolhido para amar e cuidar. Anjo da casa de Deus, ensina por onde andar. Tem a honrosa missão de orar por cada irmão e ao Senhor apresentar. Deus abençoe sua casa e lhe dê sabedoria para seguir na missão com amor e ousadia. Multiplique a sua vida, muitas bênçãos sem medidas para a nossa alegria. Por isso, amado pastor, receba esta mensagem da igreja reunida com gratidão e coragem. Pelo seu zelo e amor, neste dia do pastor, esta é nossa homenagem. Parabéns, pastor. O Senhor te abençoe e te guarde. Poesia para o Dia do Pastor. Gente, muito chique isso. Que legal, nunca ganhei um negócio desse não, hein? Que bacana. Ah, é, toda a família vai, não é só eu, não pode só. As crianças adoram o Outback, realmente. Obrigado, gente. Assim, eu não mereço, gente, não mereço. Sim, merece até muito mais. Não mereço. Mayra me conhece, assim... E muitas vezes eu penso que eu não estou dando o meu melhor, que eu não estou fazendo o meu máximo, que eu poderia fazer mais. Mas a igreja tem sido bênção na minha vida desde quando eu cheguei aqui. Foi quando eu cheguei no ministério, não. Os irmãos me resgataram. Do momento que eu vim para cá, reacendeu uma chama no meu coração.
que estava quase apagada lá na igreja onde eu estava, e aqui eu aprendi de fato o que é igreja de verdade, o que é viver em família de verdade. Lá onde eu estava há muito tempo já não vivia dessa forma, já não vivia essa realidade, de maneira que às vezes a gente esquece o que é ser igreja. E quando eu cheguei aqui, eu e minha família, nós fomos acolhidos, nós fomos amados, e assim que surgiu essa questão do pastor Leonardo sair, e surgiu essa possibilidade, eu não tinha como não devolver amor com amor. Eu fui tratado com tanto amor, com tanto carinho, e eu não tinha como não responder da mesma forma. Eu queria dizer que eu amo os irmãos, tá? Amo mesmo de coração. Eu amo estar com os irmãos. Eu já falei isso muitas vezes, eu falo e repito, tá? Apesar de eu estar aqui falando, eu sou muito tímido. Eu gosto muito de ficar no meu canto, de ficar na minha, eu faço as minhas brincadeiras ali no meu canto, de maneira que esse momento assim, para mim, é sempre difícil. Momento de homenagens, aniversário, eu falo com o Maria, não precisa fazer nada não. Aniversários, homenagens são muito difíceis para mim, porque aqui nesse momento eu tenho que ser quem sou. Quando a gente prega, a gente meio que se reveste de uma forma de falar. Aqui eu estou desnudo, sou eu mesmo, eu sou assim, sou tímido, sou na minha, e eu agradeço muito aos irmãos. Esse período foi um dos períodos mais difíceis, assumir a igreja nessa condição, nessa situação. Deus me deu esse momento, mas eu agradeço muito aos irmãos, porque como família os irmãos me sustentaram, os irmãos me fortaleceram, e os irmãos me instigaram a estar aqui, mesmo manquetolando, mesmo com dores, pelos irmãos, porque eu amo os irmãos, amo mesmo. Eu espero que Deus nos mantenha juntos aí por muitos longos anos, tá bom? Que nós possamos ver o sobrenatural de Deus, que nós possamos ver milagres, que nós possamos ver transformações, que nós possamos ver casais que pareciam que não ia dar certo juntos, que nós possamos ver garotos que estavam aí perdidos andando nessa rua aqui pregando, quem sabe, que a gente possa ver a transformação nesse lugar. Amém, meus irmãos? Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. E para fechar, irmãos, tá vendo aquela foto ali, ó? Foi no culto, né? De consagração do pastor. Então eu queria que a gente reproduzisse uma foto agora com o nosso pastor. Toda a igreja aqui à frente. Venham. Vamos fazer